Você já se encontrou numa situação em que sua confiança foi posta à prova e sua paranoia já o fez desconfiar daqueles que você julgava serem os mais próximos? No episódio de hoje de Criaturas da Ficção, estudaremos uma criatura que utiliza esses conceitos para desestabilizar suas presas, tornando-as vulneráveis a quase qualquer ataque. Agora imagine estar em um ambiente isolado, frio, deserto e praticamente sem escapatória do destino cruel que o aguarda. Seja se tornando vítima daqueles paranoicos que outrora lhe consideraram um amigo, ou vítima daquele em que você mais confiava, mas que, no momento oportuno, se revelou uma criatura horrenda. Antes mesmo de você descobrir que aquilo já não era mais o seu amigo, você já teria sido absorvido ou devorado, sem que ninguém suspeitasse, já que, secretamente, seus amigos suspeitavam de que você fosse a criatura, e a sua morte seria uma oportunidade perfeita para a criatura mentir, mergulhando todos na loucura paranoica. Essa é a criatura, The Thing, ou para os mais chegados, que porra é essa? Antártida, 1982. Outpost 31. A equipe foi surpreendida por um helicóptero que invadiu o espaço aéreo da base americana. O helicóptero parecia pertencer a outra base na região, aparentemente norueguesa, e ninguém tinha ideia do que ele estava fazendo ali. Parecia até que havia uma perseguição, devido ao voo rasante e aos tiros vindos do sniper no helicóptero. Havia alguma coisa muito errada acontecendo, até perceberem que o alvo desses tiros em questão era apenas um mero lobo, o que deixou todos da equipe confusos. Mas o que deixou eles mais chocados foi a tentativa de acertar explosivos na pobre criatura. Muito assustado com os tiros e bombas lançadas pelos noruegueses, o lobo correu até a base. O pobre coitado já estava sendo perseguido desde alguns quilômetros atrás. Nada justificava a perseguição desse pobre animal. Ou justificaria? O helicóptero pousou forçadamente e de forma desesperada. O piloto e o sniper insistiam e estavam dispostos a atirar naquele lobo a qualquer custo. A neve densa dificultava a mobilidade e os agressores pareciam exauridos. Essa sucessão de fatores resultou na explosão do helicóptero, causada por um deslize do piloto ao tentar jogar um explosivo, pois ele falhou, o explosivo escapou da mão dele e explodiu o helicóptero. Não sobrou nada do helicóptero. Os americanos não fizeram nada, pois era uma situação quase que surreal. Estavam todos em choque. O lobo havia se jogado nos braços de um dos americanos, reforçando ainda mais o desespero e o alívio da criatura ao ser resgatada por almas piedosas. Antes mesmo de processarem o que estava acontecendo, o primeiro disparo foi ouvido. Era o sniper, que berrava em seu dialeto incompreensível para todos ali, e frustrado, vendo que ninguém podia entendê-lo, começou a disparar novamente. No entanto, seu cansaço era nítido, e quase nenhum tiro atingiu a criatura. Mas atingiu um dos americanos, que prontamente reagiram e acabaram por tirar a vida do sniper. E o lobo, sentindo-se protegido, ficou por ali mesmo. Tentando entender o que aconteceu, os americanos tentaram contatar os superiores e os noruegueses para informá-los da situação, mas sem sucesso. Estavam há pelo menos 2 semanas sem contato com qualquer tipo de órgão ou organização por conta das fortes tempestades na região. E sem muito o que fazer, decidiram revistar o corpo do atirador. Revistando o corpo do atirador, foi possível encontrar a localização de seu posto avançado. Com isso, 2 pessoas foram mandadas lá para informar o que havia acontecido. Durante toda essa sequência de acontecimentos,
O lobo apenas os observava. Pouco tempo após a dupla embarcar no helicóptero, a criatura começou a vagar pela base, como se estivesse procurando por algo, ou por alguém. Nos céus, em meio à branca vastidão, uma fumaça preta revelou algo chocante. O posto estava completamente destruído, como se tivesse sido incendiado. Havia sinais claros de confronto, mas nenhuma evidência do que poderia ter acontecido de fato. Além disso, foi encontrada uma fita VHS, que será bem importante para o andamento da história. O ambiente era pesado, frio, vazio e caótico, com várias evidências de confronto e rastros de sangue. Inevitavelmente, eles encontraram os corpos. Um deles estava mutilado, com cortes profundos na garganta. O outro estava congelado, porém em estado irreconhecível. Por mais que houvesse uma face humana, ou melhor, duas faces, seu corpo era um amontoado de carne misturado com peles, ossos e tendões, quase uma mutação. Assustados com o corpo, ambos decidiram levá-lo de volta para a base para fazer alguns exames. E o lobo apenas observava. É aí que absolutamente tudo começa a dar errado. O lobo, já um tanto inquieto e provavelmente faminto, foi posto em uma cela pelo adestrador da equipe, junto com os outros lobos, por incomodar os funcionários da base. É nesse momento que o monstro nos é revelado, mostrando que com a coisa, as aparências enganam, e nesse caso, da pior maneira possível. O que corta o coração é que os outros lobos já sabiam que havia algo de errado com o novo colega. E aqui, descobrimos que a criatura estava ali desde o início, camuflada de uma forma tão convincente que foi capaz de enganar até mesmo o adestrador da equipe. Esse é o maior perigo que essa coisa pode representar. E ela ainda deu à luz a outro parasita que subiu ao teto e se escondeu na escuridão. Após o adestrador descobrir a criatura, ele chamou a segurança e finalmente deram cabo da criatura com um lançador de chamas. Na autópsia da criatura, o biólogo da equipe descobre que ela é capaz de mimetizar qualquer organismo vivo. E o lobo, antes de o colocarem no canil, já estava passeando pela base havia um tempo. As chances dessa criatura ter mimetizado alguém eram altas demais para serem ignoradas. É aí que os americanos se tocaram de que os noruegueses talvez pudessem saber de alguma coisa. Eles pareciam estar horrorizados demais para matar um simples lobo. Não poderia ser coincidência. Lembra daquela fita? Pois é, eles também se lembraram, e ao colocá-la para assistir, viram de que ela se tratava de um vídeo de uma grande escavação. Os noruegueses haviam descoberto uma coisa enorme no gelo. Ao mapear a região, 2 enviados partiram até o local aproximado da gravação da fita, e chegando ao local, suas vistas foram preenchidas com o comprimento e a profundidade do buraco enorme que ali havia, revelando para nós uma espécie de nave afundada no gelo.
Nunca nos é explicado de onde essa coisa vem, mas esses indícios nos mostram que sua origem é de fato um enigma de outro mundo. A coisa muito provavelmente foi descoberta e levada para a base norueguesa, culminando nessa sucessão de eventos que os trouxeram até ali. Além disso, o gelo ao redor data de pelo menos 100 mil anos. Então, ela sempre esteve ali praticamente, apenas esperando para ser descoberta. Voltando para a base, as coisas só pioravam. Já haviam tomado consciência de sua possível origem e de sua capacidade de mimetização. Porém, isso fez com que todos enfrentassem um dilema cruel dali em diante. Se a criatura pode tomar a forma de qualquer coisa viva, o que a impede de se tornar um humano? E se ela pensou nisso, em quem podemos confiar? Tudo indica que, ao tomar a forma de qualquer organismo, não é tomada somente a sua aparência. Ela literalmente incorpora todas as características daquele indivíduo nela mesma. E isso por si só é aterrorizante. Isso levou o biólogo da equipe a ter uma crise, perdendo totalmente o controle, que rapidamente foi contido e isolado dos outros, do lado de fora da base. Além disso, haviam indícios muito fortes de sabotagem. Pouco tempo depois de retornarem à base, após internarem o doutor, internar entre aspas, né, porque eles meio que deixaram o cara lá fora, o helicóptero da equipe e alguns tratores tiveram suas peças removidas, fazendo com que a equipe ficasse cada vez mais isolada, além da falta de comunicação. Naquele momento, seus destinos foram praticamente selados. Não haveria escapatória. A criatura era perigosa demais para evitá-la. Tinham de encontrar o parasita e exterminá-lo da face da Terra, antes dela tomar a todos. Ela não possui camadas como nós humanos, que não sentimos dor ao tirarmos sangue ou ao cortarmos o cabelo. Logo, cada pequena parte da criatura sente dor e lutará instintivamente para manter sua sobrevivência, sendo em luta física ou fugindo. Foi o que propôs o biólogo assistente da equipe. Porém, até então, era só uma teoria. Infelizmente, ele foi encontrado morto pouco tempo depois de elaborá-la, após um apagão misterioso na base. Talvez, só talvez, a criatura já soubesse de sua ameaça, podendo ser descoberta a qualquer momento. E, apenas por isso, o silenciou. Ela pode até ser inteligente, mas no fim, é só mais um parasita com uma vontade instintiva de sobreviver. Estavam todos desesperados, exauridos e com a confiança extremamente abalada um com o outro. Foi o cenário perfeito para o verme fazer 3 vítimas. Se lembram daquele corpo encontrado na base norueguesa? Aquilo estava vivo e não foi cremado quando deveria ter sido. Naquele momento, havia 2 parasitas dentro da base. Aquele que o lobo soltou antes de ser queimado e o corpo. Essa negligência causou uma vítima que foi descoberta e queimada antes de terminar o seu processo de mimetização. A outra atacou a equipe após um dos membros ter um mal súbito, revelando que o lobo, antes de tudo isso acontecer, o havia assimilado enquanto passeava pela base. A criatura brutalmente tirou a vida do médico da equipe, que pensava estar salvando a sua vida. Pouco tempo depois disso, foi carbonizada por nossas chamas.
além da vítima anterior, claro. Esse ataque em especial nos revela a verdadeira natureza da criatura, mostrando a sua capacidade de se adaptar e sua vontade instintiva de sobreviver, confirmando a tese proposta por Fuchs, o biólogo assistente da equipe. Lembrar dessa tese os deixou confiantes para realizar um teste de sangue, afinal, se cada pequena parte da criatura for ela como um todo, o sangue pode revelar a criatura. Porém, a desconfiança entre os membros da equipe era tamanha que levou um dos membros a atentar contra a vida de seu colega, e este morreu por um tiro certeiro na cabeça. Detalhe: ele não era coisa. Com a equipe cada vez menor, estava mais difícil para a criatura se esconder das suspeitas. Dito e feito, o teste de sangue revelou a criatura. E fez mais uma vítima. Ela não durou muito. Já o pobre coitado que foi atacado pela coisa teve que ser sacrificado, mesmo que talvez ele pudesse ter alguma salvação. E esse pequeno detalhe, que se você parar para pensar, é um pouco angustiante, já que talvez ele não tivesse sido infectado. Imagina que morte horrorosa você ser atacado por uma criatura, ter o rosto devorado praticamente, e ainda ser carbonizado vivo. Haviam 12 membros na equipe inicialmente, porém, só restaram 5. Os 4 que sobraram realizaram o teste, concluindo que todos ali eram humanos. O último estava lá fora, isolado de todos. McReady, Knowles, Clark e Childs eram os últimos humanos, contra a última criatura, que por eliminação era Blair, o biólogo. Percebam que eu só falei os nomes no final. Bem, eram os personagens mais importantes nessa história toda, e eles terminarão toda essa história. McReady, Knowles e Clark saem para procurar Blair, pois ainda faltava fazer um teste. Porém, no fundo eles já sabiam que ele era criatura, pois quando eles saíram para procurar o Fuchs, Blair insistiu de forma bastante suspeita que estava bem, que não iria mais cair em loucura. Ele estava insistindo demais para alguém que não estava mais doido, talvez. Enfim, ao chegar no alojamento em que Blair foi colocado, perceberam que a porta estava escancarada. Ele poderia estar em qualquer lugar,
Ao adentrarem, encontraram um túnel escondido, que os levava a uma nave espacial improvisada. Blair era a coisa. A nave parecia usar as peças do helicóptero e dos tratores. Então a coisa não queria somente isolar todos ali, mas também bolar um jeito de ir a algum lugar, espalhar-se talvez. Os três decidem voltar para a base, mas novamente outro apagão acontece, nos deixando no frio de gelar os ossos. Childs foi visto correndo lá fora. Se ele também era coisa, nós nunca saberemos. Os três restantes decidem tomar uma atitude drástica, porém, já sabendo que não haveria outro jeito. A criatura era resistente ao congelamento, então foi bastante cômodo para ela que desligasse a energia, pretendendo congelar-se para novamente ser encontrada no futuro. Então a solução era uma só: destruir o complexo inteiro junto com a criatura. Eles não devem ter se tocado, mas a semelhança com os acontecimentos da base norueguesa torna tudo isso morbidamente irônico. Ao explodir a maior parte da base, faltava apenas uma única parte: a sala do gerador. Eles confirmaram que o gerador havia sido completamente danificado. Eles já não pretendiam mais sair vivos, mas receber essa confirmação só tornou o sacrifício mais fácil, apesar de muito triste ainda assim, pois homens que não possuem mais nada a perder são os mais perigosos. Então eles começam a armar os explosivos, determinados a acabarem com isso de uma vez por todas, mesmo que isso custasse suas vidas, sendo esquecidos naquele lugar frio, vasto e isolado. Blair de repente aparece e faz duas vítimas de forma totalmente oportunista e sorrateira, afastando-os e os arrastando para a escuridão, onde nunca mais foram vistos. Clark e Knowles, que foram absorvidos pela criatura. Sobrando apenas McReady, sem sinais de Childs. No fim, McReady aciona os explosivos após essa coisa grotesca aparecer e tentar o devorar. Dando um fim na criatura. Child desaparece após presenciar a explosão, visivelmente exausto. McReady já não tinha mais forças para qualquer coisa. Antes de começarem a desconfiar um do outro, eles decidem apenas ficar por ali e ver o que acontece. A coisa pode até ter sido exterminada, porém, seus rastros são visíveis para aqueles que uma vez já lidaram com ela. E é com esse fim, com a consciência de que você nunca mais confiará em alguém ou alguma coisa, que eu me despeço. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas e muito obrigado. Neither will we. How will we make it? Maybe we should.